Boa noite, amada igreja. O pastor me deu essa incumbência, para que estivesse compartilhando essa mensagem durante essa noite. Estava de viagem ali, participando, de um treinamento, ele e o Arthur, e eles já estão aqui, mas já previu, que chegaria cansado dessa viagem, e estou aqui, para compartilhar, acreditando sempre ser esse privilégio grandioso, poder meditar nas escrituras, na escritura sagrada com os irmãos aqui. Convido a igreja, então, que abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, onde nós vamos meditar, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versículos 6 e 7, o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo, ó Pai, o nosso entendimento, nos ajudando, ó Pai, também a pregar de uma forma fiel aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem, ó Pai, para o Teu povo. Que haja edificação na Tua casa, para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor esteja me usando, ó Deus, no poder, ó Pai, na unção do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, como o pastor sempre destaca, essa parte inicial aqui dessa mensagem, onde está aí em negrito, o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses, nem sempre, às vezes, é condizente, esse é o termo que a Sociedade Bíblica Brasileira, ela estipula aqui, para estar marcando, essas referências em relação ao tema aqui abordado na passagem bíblica. E nesse caso específico, quando a gente lê, então, os versículos 6 e 7 do capítulo 2, aqui nós vemos que, de fato, há aqui um desejo do apóstolo Paulo pelo progresso espiritual ali da igreja de Colossos. E como nós definimos, então, esse progresso? Nós estamos em meio, um período eleitoral aqui na cidade, como em todos os municípios do Brasil, e a palavra progresso aqui ela é muito utilizada. E o progresso aqui, ela se origina do latim, progressus, que quer dizer um momento, um movimento em diante, para diante, ou seja, um avanço. E quando, então, nós estudamos aqui e vemos, o progresso nada mais é do que envolver a parte, de um tempo passado, onde olhamos e notamos, quando confrontamos com o tempo presente, algum avanço ou alguma diferença. Basicamente como se nós olhássemos, em uma foto antiga, comparando a foto atual. E o que Paulo aqui está dizendo também é para que a igreja ali, de Colossenses, faça isso segundo o procedimento de olhar a palavra de Deus como espelho. Quando nós olhamos a palavra de Deus como espelho, então nós vemos se estamos progredindo ou não. E o progresso, então, está aqui relacionado dessa forma. Uma parte também que ilustra bem o que é o progresso é quando nós olhamos para as crianças, a qual nós também fomos algum dia, no processo de alfabetização, de aprendizagem. Quando então pega ali, iniciando com as vogais, A, E, I, O, U, na sua sequência também, bem como também as consoantes, depois a separação já, a formação de sílabas, palavras, consequentemente a leitura. Isso também na matemática, quando se faz, então, se aprende os números, o conhecimento em relação aos números, a adição inicial, posteriormente a subtração, a multiplicação, a divisão, e aí já vem todo o avanço. Isso ilustra bem o que é o progresso. Se nós olharmos para a nossa vida, bem como assim, de uma forma geral, nós olhamos, então, para esse tempo passado, confrontando com o tempo presente, e então nós vamos ver se houve ou não progresso. E isso se aplica também à administração pública ou à administração privada. E eu gostaria, então, de compartilhar essa passagem que está relacionada aqui a esse progresso com os irmãos. E a carta aqui aos Colossenses, é válido dizer que ela foi escrita
durante um momento de prisão do apóstolo Paulo, durante sua primeira prisão, quando ele estava ali em Roma. A Colossenses 4, 12 e 13 narra tudo aqui, esses detalhes. Também, se observarmos Atos, capítulo 28, versículo 30, Paulo também está ali falando, né? Quando ele recebe Epáfras, que era um irmão querido dele. Epáfras certamente foi ali o fundador ou o plantador da igreja de Colossos. E então ele relata ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo ali naquele contexto da igreja. E Epáfras, ao abordar isso, ou ao relatar isso ao apóstolo Paulo, faz com que Paulo, mesmo sem conhecer ou ter visitado a igreja de Colossenses, ele escreve então no sentido, né, de exortar aqueles irmãos e ensinar ou advertir em relação a alguns cuidados que eram necessários para aquele povo. O propósito, então, de Paulo aqui é escrever, ao escrever, aliás, é de afirmar ou explicar, apontando para a supremacia de Cristo, em oposição a todos os outros poderes ou tentativas, né, para se obter salvação, que estava presente ali ou permeava o seio daquela igreja aos Colossenses. Uma outra característica aqui que podemos observar é que Colossenses era uma cidade pequena, era uma cidade-mercado, e ela perderia ali naquele contexto cada vez mais forças. Era uma pequena cidade, não era muito populosa. E então Paulo, aqui, ele destaca alguns pontos de uma forma geral, né, desde o primeiro capítulo até o último, quando ele trata aqui com os Colossenses. E dentre essas verdades aqui fundamentais relacionadas, nós podemos destacar que Cristo, ele é supremo sobre toda a criação e sobre toda a igreja, é o que Paulo está demonstrando nessa carta, e também de que Cristo, ele é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida para os cristãos. E Paulo também adverte, então, ele destaca Cristo Jesus nesses dois pontos aqui, de uma forma geral nessa carta, e também traz ensinamentos preciosos, entre os quais aqui nós podemos destacar dois. O primeiro é quanto aos cristãos, né? Que se aplica aos cristãos. Ele destaca primeiramente a pessoa de Cristo, também trata sobre os cristãos e o que eles deveriam fazer, ou seja, os cristãos devem, né, viver na dependência de Cristo e não de outros poderes. E também o ponto em que os cristãos não deveriam fazer, eles não deveriam ser confundidos pelos falsos credos e que misturavam ali fé verdadeira com falsas religiões ou filosofias. Paulo aborda então esses pontos aqui para ajudar aqueles membros da igreja em Colossos a permanecerem firmes na verdade de que Deus já os havia aceitado em virtude daquilo que Cristo já tinha feito, ou seja, pela graça de Jesus, eles já então tinham o ponto de partida, que era o conhecimento, ou seja, a obra da conversão que Cristo já operara na vida daqueles queridos irmãos. Então, quando Paulo aborda, e ele destaca aqui o que é relacionado a Cristo, bem como o que cabe ou compete aos cristãos fazerem. Ele age então aqui na intenção de convencer aquele povo a se afastar, né, desses falsos ensinos que estavam sendo ministrados. E, portanto, aqui fica, né, claro, quando nós observamos também aqui ainda no capítulo 2, no versículo 4, o propósito de Paulo a escrever, fica claro aqui quando ele diz, né, na carta, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Quando nós observamos aí o versículo 4 do capítulo 2, está aí destacado, Paulo, né, relatando isso, ou seja, ensinando, advertindo aquele povo. E eu vos convido, então, a meditar aqui em 3 pontos, e o tema desse sermão é Cristo, o executor do verdadeiro progresso. Há aqui esses destaques, eu gostaria de pontuar 3 destaques também com os irmãos. O primeiro é o avanço, né? O avanço ele deve ser consequência da obra da conversão. O avanço do cristão, ou seja, o progresso, ele se relaciona com a conversão. Notem comigo que quando Paulo inicia aqui, ele diz, ora. O ora aqui dá o sentido de reafirmação em relação ao que ele já havia destacado nos versículos anteriores. Ele inicia então com ora.
Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o primeiro ponto aí é a consequência dessa obra da conversão. Ele parte desse princípio de que aquela igreja já tinha recebido graciosamente a conversão que Cristo operara na vida deles. E ele destaca aqui que aquela igreja, ela havia recebido de forma gratuita, por meio da fé em Cristo. Cristo é o autor da salvação, ou seja, através dele, então, é que aqueles irmãos, eles deveriam andar em Cristo. Eles tinham recebido Cristo e deveriam andar nele. E eles tinham as suas vidas, tiveram as vidas transformadas, é o que ele adverte. E se teve, então, a vida transformada a partir da conversão, o que cabe a nós, o passo inicial aqui do progresso, e notem, irmãos, isso aqui é gradativo, e o primeiro passo, então, é andar em Cristo. E observem, que ele traz isso aí, e posteriormente vai repetir no versículo 7, Ele fala, assim andai nele, como recebeste a Cristo, Jesus reafirma e diz, assim andai nele. Ele destaca que aquele povo, como forma de receber a Cristo, se refere ali ao ensino sobre Cristo, bem como aceitar o próprio Cristo, o único Salvador e Senhor de todo aquele povo, bem como também isso se aplica a nós, reconhecendo que essa união com Cristo se dá pela graça. Então esse é o primeiro degrau, ou seja, o passo 1 em relação a esse progresso que Paulo aqui está destacando para aquele povo. E o segundo ponto aqui, que gostaria de destacar a partir do versículo 7 aqui, é de que o fundamento desse progresso é Cristo Jesus. Notem no versículo 7, então ele trata aqui de que aquele povo deveria, como consequência de ter recebido a Cristo, deveria andar nele. Posteriormente ele repete, nele radicados. Ou seja, o radicados aqui, para que compreendamos aqui também, dá a concepção, ou seja, o significado radicado é estar enraizado, estar consolidado. O termo utilizado no radicado aqui muito se refere àquela pessoa que às vezes nasce em um determinado estado ou cidade e ainda jovem, ou novo, eu diria, muda-se então para outra cidade e esse termo é utilizado como estar radicado, ou seja, ele está fora, de fato, do seu território, ou seja, onde ele nasceu, da sua naturalidade, mas ele está ali sendo radicado. É onde há, então, o crescimento. Então, se nós recebemos a Cristo, andamos nele, o radicados aqui quer dizer que nós devemos estar enraizados em Cristo Jesus. E é importante lembrar também que o estar enraizado em Cristo Jesus aqui passa porque a raiz, ela é aquilo que sustenta uma planta, bem como ela é a fonte ali que suga e nutre toda a árvore. E nós aqui, nós devemos estar enraizados, consolidados, ou seja, morando em Cristo Jesus. E Ele é a raiz, Ele é a fonte. Nós devemos estar enraizados em Cristo Jesus. E Ele, então, é quem vai nos alimentar. E isso se dá através da sua palavra. Paulo, então, destaca isso aqui claramente para aquele povo. Assim como estáis nele, andais nele, radicado nele, em Cristo Jesus. Se pararmos para observar aquela condição do povo ali em Colossenses, simplesmente eles experimentaram ali do nascimento, ou seja, o novo nascimento, a obra da conversão que Cristo havia operado. E a consequência disso é que eles haviam de ser radicados, ou seja, nasceram de novo e agora eles estão não mais no pecado, mas em Cristo Jesus. E isso seria, então, a fonte para que eles pudessem refutar, ou seja, andar segundo as Escrituras e em contradição, simplesmente no sentido, aliás, ou de forma contrária ao que havia, ou vinha sendo ensinado ali em meio àquele povo ou àquela igreja. E posteriormente, então, a estar radicados, ele vai dizer que o passo adiante ao estar radicados
é ser edificados em Cristo Jesus. E a edificação nos remete ao fundamento, ou seja, a pedra fundamental, ou a construção, ao edifício, que Cristo Jesus, Ele é a nossa pedra fundamental. Então ele destaca novamente aqui, nele radicados, nele edificados, em Cristo Jesus, nós devemos então ser edificados. E o estar edificados, aqui o ser edificados também passa somente pela pessoa de Cristo Jesus. Então é o passo adiante. Notem, né, que há um avanço aqui, há esse progresso que é destacado pelo apóstolo. E adiante Paulo também destaca que nessa trajetória, né, do crescimento, o crente deve ser confirmado na fé. Como consequência de receber a Cristo, nós devemos andar nele, ser radicados nele, ser edificados, e consequência disso é ser também confirmado. E o ser confirmado aqui, ou seja, ser firmado novamente, é uma chancela, como se fosse um carimbo, diante de tudo aquilo que nós experimentamos, ou do que aquele povo havia já experimentado. Então, há uma ordem aqui para que as coisas aconteçam no sentido do progresso. E o estar confirmados na fé aqui traz exatamente esse sentido. É a confirmação, a chancela, o carimbo, a autenticidade que nós devemos buscar, ou que aquele povo deveria buscar em Cristo Jesus. E em seguida, o Paulo aqui orienta os colossenses de que esse progresso, ele resulta na finalidade aqui, que é ações de graças. Tal como fostes instruídos, ou seja, diante de tudo que aquele povo já havia aprendido, diante de tudo aquilo que o povo ali, daquela igreja em Colossos, havia já experimentado, eles deveriam ser confirmados na fé e assim ser também, crescerem, aliás, em ações de graças. Ações de graças aqui, ele tem dois sentidos, e o primeiro deles aqui é de receber tudo isso que já havia sido destacado aqui anteriormente, e também, né, no sentido de aceitar com alegria toda a correção, admoestação ou ensino de Cristo Jesus. O crescimento, ou seja, o progresso, o avanço, ele está relacionado a isso. E o ações de graças aqui é receber não de forma pesada, com tristeza, mas com alegria e singeleza de coração. E isso deve levar também, ou seja, a produzir boa obra. Os frutos aqui estão relacionados também a essas ações de graças. E quando nós lemos o Salmo 100, diz ali inicialmente, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. As ações de graças aqui, irmãos, entendam, é a consequência daquilo que está sendo feito em nós, por Cristo Jesus, desde a nossa conversão. Isso vai nos levar a ter, de certa forma, uma dinâmica em nossa vida espiritual, vai nos levar a também desejar dar um passo adiante, um passo em direção ao nosso próximo, demonstrando a ele tudo aquilo que não é nosso, mas que Deus, em Cristo Jesus, operou em nossa vida. Esse avanço está relacionado a ações de graças, que é aqui a finalidade também, o ponto final aqui do que Cristo tem feito em nossas vidas. É tudo no sentido de produzir essas ações de graças, ou seja, está relacionado à verdadeira adoração da nossa parte em relação à pessoa de Cristo Jesus. Isso se relaciona nessa forma de nós também relacionarmos com Deus, o relacionamento vertical, e também com o nosso próximo, o relacionamento horizontal. Tudo isso é consequência do que Cristo tem produzido em nossa vida, como ponto aqui de que Ele é o fundamento. Ações de graças relacionam, a acudir a quem precisa também, a fazer boas obras, como disse, a nos envolver a obra da evangelização,
do discipulado, de acudir a quem precisa, no sentido, né, da igreja ali, naquele contexto, em Colossenses, ser sal, ser luz, ou seja, nada mais é do que fazer aquilo que a igreja deve fazer, segundo a ordem de Cristo Jesus. Afinal de contas, o que aqui é ensinado, tudo se resume na pessoa de Cristo Jesus. E o terceiro ponto aqui, que gostaria também de destacar com os irmãos, ainda relacionado a essa passagem, e de forma simultânea, é a perseverança como resposta em relação a toda a obra maravilhosa que Cristo tem operado na vida aqui daquele povo, que também aplica na vida da igreja nos dias atuais. O progresso que Paulo aqui insta os colossenses são etapas que demandam perseverança. Isso acontece de forma simultânea, como disse. Aquele povo, ele tinha recebido o verdadeiro evangelho ali dos apóstolos, a igreja em Colossenses. Epáfras ali havia plantado aquela igreja, havia fundado e vinha pastoreando aquele povo ali, mas havia também, diante disso, todas as dificuldades impostas ali por meio de filosofias e doutrinas que eram falsas e de certa forma afetavam ali aquele povo. Então, a perseverança se relaciona aqui. Eles haviam nascido de novo, e com isso a tendência natural do nascer de novo é crescer. Nós nascemos e a nossa vida se dá primeiramente, totalmente dependente dos nossos pais, depois, amamentando, crescendo, engatinha, caminha, cresce, aprende a falar, se desenvolve, e a carreira cristã aqui parte também por esse crescimento. O que Paulo aqui está dizendo é que, para que haja esse crescimento, é necessário também que haja perseverança. E isso implica em andar em Cristo, estar enraizado nele, arraigado, consolidado, ligado totalmente a Jesus. E a obediência deveria ser motivada também pela ação de graças, e não pela culpa, decepcionante e ansiosa. O experimentar a supremacia de Cristo ali, que era o destaque, o desejo de Paulo em relação àquele povo, ao escrever a carta, ela se dá por meio de ações de graças. E em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 5, ele fala, Paulo também ali, quando se dirige aos coríntios, ele fala em relação ao perseverar. Paulo, ele está aqui entregando, por meio dessa carta àquele povo, nada mais, nada menos do que o que ele havia recebido de Cristo Jesus. Paulo entrega o que também recebeu de Cristo, que Cristo morreu pelos pecados daquele povo, pelos nossos pecados, seguindo, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. O que Paulo compartilha em todo o tempo e visa tratar com aquele povo apontando simplesmente e a todo tempo aqui nessa passagem para a obra de Cristo Jesus, a obra da redenção que havia sido feita graciosamente na vida daquele povo. E concluindo, o que estava acontecendo ali, irmãos, é que havia essas filosofias vãs, falsos mestres estavam ali também denegrindo a divindade de Jesus e daquele povo, daquela igreja, sujeitando aquele povo, a igreja, àquelas ideologias. E o termo aqui é utilizado quando a gente busca aqui, nos comentários bíblicos em relação a essa carta, é o termo utilizado como gnosticismo, que quer dizer uma falsa filosofia. Estava presente ali. Assim como também tudo isso está presente, se aplicando à nossa igreja. Como os irmãos veem a nossa igreja hoje no contexto atual? Será que nós estamos imunes a essas falsas ideologias? As filosofias que têm sido difundidas em nosso meio? É o que nós estamos passando. O presbítero Renato sempre gosta de compartilhar, às vezes, por meio do Instagram, algumas, eu diria, pérolas. São coisas assim, que acontecem no seio de igreja, coisas pregadas ali, por pastores, aliás, que às vezes, o primeiro momento é de dar risada, mas é o que demonstra, de fato, algumas questões que estão sendo ensinadas. Há no seio da igreja muitas coisas sendo absorvidas do mundo, enquanto que a verdade é que a igreja
deveria influenciar o mundo. O que ele adverte aqui se aplica a nós é de que, às vezes, o inverso pode estar acontecendo, e a forma de nós refutarmos isso é voltando para as Sagradas Escrituras por meio de Cristo Jesus. Nós devemos buscar aqui, no que compete a nós, progredir, avançar, certos de que há Cristo Jesus como a nossa referência. E o que nós temos experimentado, irmãos, desde a nossa conversão, é fato que boa parte tem frequentado os trabalhos da igreja. Nós temos boa doutrina sendo pregada aqui. Nós temos oportunidades importantes, quer seja por meio da escola bíblica dominical, as reuniões de oração aqui pela manhã e às terças-feiras, que são bênção para a nossa vida, estudos bíblicos, a pregação da palavra no culto noturno, vídeos, qual nós podemos compartilhar, que também nos instrui, nos edifica, congressos, retiro, acampamento, tudo isso são meios, sim, importantíssimos, diga-se, de passagem, importantíssimos para o nosso crescimento. Mas o crescimento aqui vai além de tudo isso. O crescimento aqui se dá por voltarmos individualmente, cada um com suas responsabilidades diante de Cristo e buscá-lo por meio da oração e da leitura da palavra. É aquilo que o pastor tem pregado aqui de forma recorrente, às vezes destacando essa necessidade de que nós precisamos viver de forma a alimentar, a progredir. E esse progresso, além de todas essas coisas aqui que eu mencionei, passa também, principalmente de forma individual. Esse crescimento, nós devemos voltar para a palavra de Deus, buscar nos alimentar dela e crescer também na oração, no jejum, a nossa vida devocional com Deus. Como anda? Nós precisamos crescer. E o modelo aqui desse crescimento, o fundamento é Cristo Jesus. Ele tem toda a palavra de salvação. Ele também é o modelo para esse avanço, para esse progresso. E se seguirmos aqui a orientação do apóstolo Paulo, irmãos, consequentemente, isso nos levará a esse progresso, ou a sermos confirmados na fé, conforme o termo que aqui o apóstolo utiliza, no versículo 7. Se não há crescimento individual, coletivamente, como igreja, também a igreja vai capengar. O que Paulo ali compartilha é o que havia recebido. E quando nós olhamos ali, Paulo, sendo ele o maior bandeirante, como é dito aqui, Paulo, apóstolo, Paulo ali, aquele missionário, plantador de igreja, o zelo que ele tinha, a obra maravilhosa que Cristo havia operado na vida dele, ele então compartilha fielmente. E nós devemos às vezes olhar, irmãos, para também os líderes. Nós temos os nossos líderes que preocupa também. E a fala do pastor também é muito nesse sentido. Se alimentar da palavra de Deus e passar para nós esse conhecimento acerca da palavra, para que haja o avanço, o progresso. O desejo de todo líder cristão, e isso se aplica também a cada um de nós individualmente, é que haja o progresso na vida do povo, da igreja. A Confissão Belga, capítulo 32, quando nós lemos um dos nossos símbolos de fé, diz que cremos que os que governam a igreja devem cuidar para não se desviarem do que Cristo, nosso único mestre, nos ordenou. Por isso, rejeitamos todas as invenções humanas. Serve para o líder e para toda a igreja, irmãos. Como dito e pregado no domingo anterior, se nós ouvirmos a palavra, ou se ouvirmos a palavra de Deus, nós não devemos endurecer o coração. E as aplicações aqui, eu pergunto aos irmãos, quando vocês olham para o espelho que é a palavra de Deus, o que vocês têm visto? Eu notei que ontem havia um espelho aqui na programação feminina, Nós devemos olhar também o espelho, que é a palavra de Deus. E observando a palavra de Deus, também analisarmos em relação aos tempos aqui, verbais, que são destacados aqui no texto.
Se nós observarmos aqui, tem ora como recebestes, ou seja, tempo pretérito, ou seja, passado. Assim andai nele, andai, o indicativo, ou seja, tempo presente. Ou seja, nós devemos andar no tempo presente radicados, edificados, confirmados na fé. E quando nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, nós devemos ver, irmãos, ou enxergar esse avanço em nossa vida. E quando nós olhamos, então, para esse espelho, que é a palavra de Deus, o que nós vemos em nossa vida? Se nós olharmos para 1 ano atrás, ou 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, nós temos crescido, nós temos progredido. É a pergunta que fica aqui para nós, para a nossa meditação. E o crescimento aqui também, esse progresso, às vezes, irmãos, passa por apartar de todo aquele, quer seja até mesmo o irmão, ou aquele que está fora no mundo, que vive andando desordenadamente, aprendendo e aprofundando, crescendo, progredindo. A nossa tendência é que nós nos apartamos de forma voluntária ou espontânea de tudo aquilo que nos assedia e de que não está em conformidade com o que a palavra do Senhor nos ensina. Como disse reiteradamente, nós temos ouvido do pastor Davi aqui que a nossa igreja, ela necessita de revitalização. A nossa igreja necessita disso, dessa revitalização, e isso passa pelo progresso que ocorre individualmente na vida de cada crente. E também para nós, irmãos, não há nenhum segredo. O apóstolo Paulo aqui nos adverte de forma muito clara em relação ao que compete a nós, o que devemos fazer. Cristo, nós devemos estar nele firmados, andar nele, ser radicados, como disse, ser confirmados na fé, crescer em ações de graça, em decorrência daquilo que temos sido instruídos. E assim, consequentemente, nós seremos crentes maduros e aptos para praticar a boa obra que Cristo produz em nós. E como você tem considerado esse avanço, ou a necessidade desse avanço em sua vida? Você tem buscado crescer, progredir? Quando nós olhamos aqui para o capítulo 3, no versículo 16, Paulo fala ali também àquela igreja, algo importante ali, que deve habitar na vida daquele povo ricamente a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa é a decorrência. E aquilo também que Paulo ali quer mostrar àquele povo, essa necessidade de que nosso coração e nossa vida deve habitar ricamente em nós. É a palavra de Deus. Quando observamos aqui, em relação ao tema desse sermão, de Cristo, de que Cristo ele é o executor desse verdadeiro progresso, é de que esse progresso inicia-se em Cristo com a conversão. Ele iniciou em um momento em nossa vida. Então esse é o ponto de partida para o nosso progresso, o nosso crescimento, o nosso avanço. Então ele nasce em Cristo, ele inicia-se em Cristo, e essa passagem nos ensina, nos lembra que esse crescimento ele deve ser em Cristo. A supremacia do crescimento está firmada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E também, em relação a isso, de que Cristo, ele é quem vai finalizar. Inicia-se, está num processo aqui de crescimento, potencializando em Cristo Jesus, e vai finalizar em Cristo. E quanto a isso, se nós observarmos Filipenses capítulo 1, 6, e gostaria de concluir aqui com esse versículo, é de que aquele, irmão, que completou boa obra em nós, irmãos, há de completá-la. O que completou, que iniciou, aliás, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. E quem iniciou boa obra em nós, graciosamente é Cristo Jesus. Então somente Ele é a fonte, o fundamento de todo esse progresso. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer, progredir naquilo que compete a nós, que possamos fazer e esperar. Não há nenhum segredo, como disse, há aqui as instruções que nós devemos
perseverar em Cristo Jesus, ser edificados neles, estar neles, alicerçados, firmados, e o progresso virá para a honra e glória dele. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bondoso, Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, porque o Senhor, ó Deus, iniciou essa boa obra em nós. O Senhor, ó Pai, graciosamente nos deu a Cristo Jesus e como recebemos Cristo Jesus, que possamos assim, ó Pai, andar nele. Que possamos, ó Deus, nele ser, ó Pai, radicados, ou seja, enraizados, consolidados em Cristo. Que possamos ser edificados, ó Pai, que possamos, ó Deus, também crescer, ó Pai, em ações de graças. Possamos, ó Deus, render frutos. Possamos, ó Deus, como igreja, ó Pai, andar retamente, estando prontos, ó Deus, ou aptos para refutar aquilo, ó Pai, que está em desacordo com o que a Tua palavra nos ensina. Nos faça, ó Deus, perseverantes, possamos crescer na leitura bíblica, na oração, possamos render frutos para a honra e glória do Senhor. Transforme, ó Pai, o nosso coração, quebrante-nos, ó Pai, conforme o Teu querer e nos ajude. O Senhor sabe o quão dependentes somos, ó Pai, e o quão precisamos do Senhor. Tenha misericórdia de nós e ajude a Tua igreja, ó Deus. Traga a revitalização ao Teu povo aqui em toda a face da terra, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.